Meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô de fone para ficar melhor o som, podemos dizer assim. Hoje nós iremos fazer o 8º dia de novena, que o tema é Assim é o Reino de Deus. E vamos começar, né? Nosso 8º dia de novena de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Rezemos para que possamos entrar na intimidade de Deus. Ele é nosso Pai, Ele nos ama. Por isso nos fez seus filhos e filhas. Ele nos conduz em seu amor e em seu Filho Jesus. Que a palavra de Jesus nos ajude a compreender o tempo e a história. Ajude-nos a viver como irmãos e irmãs. Que o Espírito Santificador distribua em nós seus dons e assim possamos encontrar a santidade e o reino do Pai. Sem Maria não é Jesus, sem Maria não é Igreja. Por isso rezamos também a Mãe de Deus e Nossa Mãe. Mãe bendita de Jesus, caminhai conosco nesta novena e ajudai-nos a acolher com fé e alegria a palavra de Deus. Assim como vós acolheste Jesus em vosso seio, queremos que a palavra que é vida, faça morada em nosso coração. Amém. Então, uma frasezinha, né, da caixinha Invoca Me Dá-te Resposta. E na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Confia-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Repito, confia-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Então, deixai todos os teus problemas, todas as suas dificuldades na mão do Senhor, porque Ele vai providenciar. Não é no seu tempo, mas no tempo dele. E isso é uma coisa que é difícil, nós escutamos sempre. Até estamos cansados de ouvir. Mas é uma coisa que a gente não aprende. É uma coisa que eu também não aprendo. Não consigo, eu quero no meu tempo, todo mundo quer no tempo. Mas Deus, Ele vai no tempo dele. Uma coisa fácil de escutar, difícil de entender. Nós entendemos, mas não colocamos em prática, podemos dizer assim. Então vamos lá. Antes, né, já vou logo esquecendo, tava logo esquecendo. Uma introduçãozinha antes de lermos a palavra de Deus. No reino de Deus, os pobres têm vez. Os que constroem a paz ficarão na história. Serão consolados por Deus nas aflições, e os que têm fome de justiça e de fraternidade brilharão como as estrelas do céu. Os que usam de misericórdia alcançarão misericórdia, e os puros de coração verão a Deus. Encontremo-nos com a palavra, pois nela encontramos o reino. Então vamos lá. A palavra de Deus está em Mateus capítulo 5, versículo 3 ao 10. Então, está assim: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é um texto muito conhecido, podemos dizer assim, um dos mais conhecidos dentro do Evangelho, dentro do começo do Evangelho. Se podemos dizer assim, o capítulo 5 não, né? O capítulo 5 até do versículo 1 ao 16 é uma coisa que eu sempre leio, né? E sempre me vem à memória, por exemplo, quando eu falei agora para vocês, né, onde era a palavra de Deus, já me vem à memória as bem-aventuranças. E vocês já devem saber, uns não, outros sim, mas as bem-aventuranças significam felizes. Felizes aqueles que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. O que é isso, coração de pobre? Porque pobre financeiramente? Não.
pobre de coração, não que não tem nada, mas que através do pouco sabe valorizar, sabe que o Deus vai providenciar. Né, no versículo 4, né, eu vou traduzir: felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes aqueles, né, felizes os mansos, porque possuirão a terra. Né? Se você está sofrendo por alguma coisa, por um câncer, por qualquer outra doença, ou está sofrendo, né, ou sofrer, Deus te consolará. Felizes aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Felizes os humildes, né, que podemos também dizer. Felizes os humildes, não possuir a terra de posse, né, a terra, né, não é isso. Mas ficará junto de Deus, ficará junto daquele que comanda em tudo, né? Versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? É igual, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, eu via muito desenho, gostava muito também, né, dos desenhos, né, backyard, essas coisas assim, mas eu gostava também de ver, tinha horas, né, que eu não queria mais ver desenho assim, eu queria ver desenhos mais bíblicos. Aí eu já via todos, só que aí eu vi, era de um pastor, né, qual é o nome, meu Deus? Show da Fé, vocês já ouviram? Show da Fé, sempre tinha isso, eu sempre ia na Sky e aparecia isso, eu não gostava, né? Mas tinha um desenho, eu gostava do desenho. E teve uma vez que eu vi o desenho que nunca mais, tomara a Deus que eu nunca mais esqueça, que foi assim, os amigos, né, que eram um personagem principal, que eu esqueci o nome agora, né? E os dois amigos do personagem principal convidaram os amigos que zombavam deles, né? Era aqueles que se achavam que implicava com todo mundo, zombava de todo mundo, né? Dois amigos aí convidaram. Aí falaram que era dia de ceia, né? E eles pensavam o quê? Aquele banquete. E desculpa, e os amigos foram, né? Aí depois que acabou o culto, foi pra ceia. E deram só uma migalha de pão e um copinho assim de uva, do suco de uva, indicando que era corpo e sangue de Cristo. Mas no caso aquele era evangélico, né? Mas enfim, eles pensavam que fosse um banquete e ficaram com raiva e saíram. Mas, e tem algum, não é só os evangélicos, né? Podemos dizer assim, não, nem foram os evangélicos, foram os amigos que convidaram outros amigos que nem eram evangélicos, nem tinham religião. Mas enfim, tem católicos também que pensam que aquilo é saciar, né? Eu tô com fome, vou pra missa, vou comer pão. Ainda diz isso, vou comer pão. Não, tu não vai comer pão, não vai comer qualquer pão, tu não vai saciar qualquer pão, qualquer bebida, né? Qualquer comida, qualquer bebida. Você vai saciar o corpo e sangue de Cristo. E saciar, Jesus diz aqui, esse saciar não é o saciar a fome agora, por exemplo. Quero comer arroz e feijão. Não, saciar a alma. Não saciar o corpo, saciar a alma. Porque a alma também tem fome e sede de justiça. Como diz aqui, né? Pois serão saciados. Que sempre, né, a igreja nos pede sempre para nos confessarmos. Para nós sempre comungarmos, né? Porque não, se nós não confessarmos, vamos receber Jesus impuramente. Né? A gente não é digno, já não é digno, a gente de tanto amor, de tanta misericórdia, mas Jesus nos fez aceitar esse amor, essa misericórdia que é tão grande para nós, né, para os nossos olhos, né? E Jesus, ele nos dá esse alimento que sacia a alma. E aí vamos pro versículo 7 que diz assim: felizes os misericordiosos, porque serão alcançarão a misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos sempre misericordiosos conosco, humildes, misericordiosos, né? Porque receberão a misericórdia. Misericórdia, meus irmãos, é a mesma coisa. Não sei se vocês já perceberam, mas quando o padre coloca o vinho, antes não sendo consagrado, né? O vinho, pronto. Lá no. Oh, meu Deus, eu esqueci agora. Não é taça. Mas enfim, lá, né? Bota o vinho. Tem alguns que botam até um pouquinho mais, mas é tipo uma colherzinha mesmo, um pingo.
Porque aquilo quer dizer, meus irmãos, aquilo pode dizer tantas coisas. Por exemplo, a união, aquilo significa unidade, aquilo significa união. Como assim? O vinho indicando Jesus, a gota de água significa a humanidade. Jesus se une à humanidade, né? Ou também, por exemplo, a misericórdia e o pecado. Não que o pecado vai contaminar a misericórdia, né? Mas aquele pingo de pecado perde para aquela tamanha de misericórdia que pode significar o vinho. Ok? Agora vamos para o versículo 8, que diz assim: os puros, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Novamente, sermos humildes, né? Esses puros também indicam não mentirmos, não pecarmos. Difícil? Claro, com certeza. Ou no dia 4 nós celebramos o dia de São Pedro, São Paulo, né? 4 de julho. E, cara, celebramos a igreja, né? Eu disse na quaresma, ou na Semana Santa ou quaresma. Enfim, lá pra quaresma, que a igreja surgiu por lá. Não sei se vocês lembram, ouviram, não sei. Mas eu falei que lá surgiu a igreja. Ali surgiu a igreja, né? Igreja, uma comunidade. E no dia de São Pedro e São Paulo surgiu a igreja física. Sobre esta pedra, Pedro, sobre esta pedra você construirá a minha igreja, o poder do inferno não poderá vencê-la. Ok? Então, sejamos humildes, não pecamos, né? Sejamos puros de coração. Porque só um coração puro, igual o de Maria. Maria, nossa, nós temos que... Jesus, principalmente, por isso que é sempre bom nós pedimos a intercessão, o auxílio do Imaculado Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus, fazer o nosso coração semelhante ao vosso, né? Porque nós temos que ter um coração puro para entrar nos céus. Nós temos que ter várias coisas para entrar no céu, né, queridos? Porque, pô, no céu é um lugar de paz, coisa que a gente não tem aqui na Terra. Nós não sabemos realmente o que é paz. Paz, nós só vamos encontrar mesmo lá no céu. Entendeu? Podemos dizer assim. Mas enfim, vamos pro versículo 9. Felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E o versículo 10. Bem-aventurados, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles serão o reino dos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, se vocês... Eu li esses... 1, 2, 3... 7, né? 7 versículos. Mas enfim... As bem-aventuranças, elas nos indicam uma coisa, né? Elas indicam uma palavra só. Eu li isso tudo, mas para entender, né, cada palavra e tal. Mas se eu fosse, eu já tava na cabeça. Só que eu queria falar parte por parte para vocês entenderem, porque é uma, como eu disse também, né, que é uma coisa, por exemplo, não pecar, não mentir. A gente sabe, mas não pratica, né? Ou a gente sabe, mas não entende. É a mesma coisa das bem-aventuranças. A gente sabe qual é o evangelho, a gente sabe qual é a leitura, a gente sabe a explicação, mas não quer entender, mas não quer praticar. Ok? Mas podemos dizer assim, meus irmãos, fazer coisas boas. Jesus, ele resumindo isso tudo, ele nos diz: fazer coisas boas aqui na terra, fazer boas obras aqui na terra, para que no céu possa encontrar a felicidade eterna, possa encontrar a salvação, a vida eterna. E aí, por que bem-aventuradas significa bem-aventuranças, né, ou bem-aventurados, enfim, significa felicidade, feliz, né, felizes, né? Porque só nos céus a gente vai encontrar a verdadeira felicidade, como eu disse. Só a gente vai encontrar a felicidade eterna. Só no céu nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar tudo aquilo que a gente procurava aqui na terra. Tudo aquilo. Por isso que Nossa Senhora de Fátima nos diz, Nossa Senhora nos pede para nós rezarmos o texto todos os dias, se possível rosário ou glória, né? Mas se possível rosário, Jesus nos pede para nós orarmos, para nós rezarmos. Jesus nos pede para fazer várias coisas, porque a gente vai encontrar felicidade eterna. Aí você fala, mas eu já experimentei felicidade. Não, a verdadeira felicidade não está aqui na terra. Por exemplo, esses dias de formação lá no Instituto Reset,
Ele estava falando de um testemunho de uma mulher que virou budismo? Não sei, mas foi uma religião que odiava a Deus, não acreditava nem por um pingo de dó, de misericórdia, enfim, não acreditava. E aí, é, opa, e aí, ela foi lá para a maior montanha do mundo. Qual foi mesmo? Ai, não sei, mas vê aí os dias de formação, aproveite, né? Vê os dias de formação, porque tá, a quaresma de São Miguel tá chegando, a gente vai fazer também, né? Só pra falar pra vocês aí, anunciar. Mas enfim, ela procurou a felicidade em tudo. E ela não achou. E aí, se eu estiver falando alguma coisa errada, gente, porque eu não lembro muito do testemunho que passou aí, não lembro muito, mas enfim, ela procurou felicidade no dinheiro, em outras religiões. Isso causou até sua separação, é, causou várias coisas. E tanto que ela teve o desejo de se jogar da maior montanha, acho montanha, não sei. Queria se jogar no maior lugar do mundo, sei lá. E ela não se jogou. Por graça também de Santa Cruz dos Pobres, mas por causa de Jesus, ela teve até um encontro com ele pessoalmente. E Jesus fala assim, né? Enfim, um encontro, né? E teve um momento que ela fala assim: Como, como pode, por exemplo, ter misericórdia de mim se eu não tenho, acredito no Senhor? Né? Aí ela, no momento, eu acho, da missa, né? Ela participou da missa, que as irmãs, né, da parte da instituição lá de Santa Dulce? Oh, meu Deus. Santa Teresa de Calcutá, desculpa, eu confundi as duas. Santa Teresa de Calcutá, né, que é o branco com o azul. Ela participou da missa, as irmãs convidaram, chamaram elas. Na primeira convite ela não aceitou, no segundo ela aceitou. Né, a menina, acho que é santa, não sei, enfim. Mas aí, né, convidaram e tal. E na hora da missa, quando o padre levantou assim o corpo de Cristo, ela teve uma conversão ali mesmo. E enfim, aí ela disse, né, eles estavam contando o testemunho dela e ela estava dizendo, em uma hora do testemunho, que ali ela encontrou a verdadeira felicidade, né? Claro, eu disse que a verdadeira felicidade está nos céus, mas a gente já prova, a gente já sabe um pouquinho desse spoiler. Jesus já nos dá um spoiler vindo até ele. Nós sermos dele, nós ficarmos dele profundamente, nós já sabemos um pouco, um pingo dessa felicidade que está no céu. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, como eu já disse, só no céu nós encontraremos a verdadeira felicidade. Assim é o reino de Deus. Assim é o reino de Deus. Então nós vamos agora para a reflexão do livrinho. Então vamos lá. O evangelista São Mateus nos mostra bem claramente como é o reino de Deus, anunciado por Jesus. E nós vamos aprendendo e vivendo. Quem assume o reino de Deus não está dispensado de perseguições e sofrimentos, mas não fica intimidado, porque sabe em quem está acreditando, sabe em quem está apostando no reino de Deus. É no reino da vida, da justiça, da misericórdia. Vem as bem-aventuranças pertencem ao reino dos céus, são santos e amados por nós. O jeito de pessoas viverem. Infelizmente, ainda vemos em nosso mundo muitas atitudes contrárias do reino de Deus. Fazendeiros fazendo escravos seus funcionários, corrupção de homens do governo, traficantes criando dependentes químicos e assassinando pessoas, gente vivendo sem Deus, sem amor e sem misericórdia. De outro lado, existem também aquelas pessoas que estão dando a vida por amor a Deus e aos irmãos, porque acreditam que a vida pode ser diferente. Há, portanto, uma luta muito grande. E o cristão já sabe de que deve ficar. Fazer a sua palavra. Poderíamos apontar quais são os sinais do reino de Deus em nossa comunidade. Deus não nos abandona. Mestre, com tantas coisas erradas que acontecem, Deus continua presente em nosso amor, com seu amor. Mesmo se eu tiver os dons das línguas, o dom das profecias e outros tantos mais, de nada valerá tudo isso se eu não tiver amor. Que adianta a ganância do homem e da mulher de ganhar o mundo inteiro e depois perder a vida eterna? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso gesto concreto. Dê uma palavra de ânimo para quem estiver desanimado, uma palavra confortadora para quem estiver angustiado, uma palavra de incentivo para quem trabalha em sua comunidade. Ou seja, ajude o próximo, não também com gestos, mas em palavras. Oração final. Deus Pai cheio de bondade e misericórdia, que deste Santo Antônio ao vosso povo como insígne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazendo-os por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Voltamos para casa em paz, o Senhor nos acompanha em todo um instante de nossa vida, graças a Deus. Muito obrigada a você que nos acompanhou neste 8º dia de novena e até amanhã no último dia. Tchau, tchau e Deus abençoe a todos.